Quando pensamos em Charles Darwin, geralmente vem à mente uma natureza fria, aleatória, sem um propósito maior. Mas, e se a história que conhecemos não for bem assim? E se houver algo mais, uma espécie de teologia oculta por trás da sua teoria? Olha só, essa ideia de uma natureza sem propósito não é nova. Em 1921, o dramaturgo George Bernard Shaw já falava do medo que tinha do que ele chamava de máquina exterminadora do darwinismo. Essa citação dele é forte, né? Ela resume perfeitamente a visão que muita gente tem até hoje, a de uma evolução cega, uma força puramente mecânica. E essa imagem, a da máquina exterminadora, realmente pegou. Não foi só uma crítica passageira, não. Ela acabou se enraizando de tal forma que moldou, por mais de um século, o jeito que a ciência e o público em geral passaram a entender a evolução. Então, a ideia que prevaleceu, tanto para quem criticava quanto para muitos que defendiam a teoria, foi essa. Darwin teria expulsado de vez a noção de propósito da natureza. O que teria sobrado? Um processo totalmente cego, mecânico, sem nenhum significado mais profundo. Mas é aqui que a nossa análise começa a ficar interessante. Acontece que a teoria original de Darwin, do jeito que ele mesmo a imaginou, não era bem assim. Ela não era vazia de significado, nem de valor moral, e, pasmem, nem mesmo de um pensamento orientado a um propósito, o que a gente chama de pensamento teleológico. Para a gente entender bem a solução que Darwin propôs, primeiro precisamos voltar um pouquinho e entender qual era o grande problema que ele estava tentando resolver. A teoria dele não surgiu do nada. Ela foi uma resposta a um enorme desafio filosófico da sua época. E quem colocou esse desafio na mesa foi um filósofo chamado William Whewell, um dos grandes nomes da Universidade de Cambridge. Darwin estudou o trabalho dele com muita atenção. Foi Whewell que conseguiu articular o grande dilema da biologia no século XIX, um verdadeiro quebra-cabeça que envolvia leis da natureza, a aparência de um projeto inteligente nos seres vivos e a história da vida na Terra. E bem no centro desse quebra-cabeça tem uma palavra-chave: teleologia. Parece complicado, mas a ideia é bem simples. Teleologia é quando a gente explica algo não só pela causa, mas pelo propósito, pela finalidade. É pensar mais em para que serve isso, do que só em como isso surgiu. Pois bem, o dilema que Whewell apontou era o seguinte. Por um lado, a ciência via que a vida obedecia a leis naturais. Por outro, era impossível não notar que os organismos pareciam ter um projeto, um design inteligente, e que os fósseis mostravam uma clara progressão com o tempo. O problema: não existia nenhuma lei científica conhecida que pudesse explicar de onde vinham esse design e essa progressão. Era, como o próprio Whewell disse, um grande mistério. E foi justamente para resolver esse mistério que Darwin dedicou sua vida. E a solução original que ele encontrou, bem, ela é surpreendente. Ele não imaginou uma máquina, mas sim uma espécie de mente selecionadora. E aqui a gente vê isso com as palavras do próprio Darwin, num ensaio de 1844. Prestem atenção em como ele descreve a seleção natural. Ele não fala de um processo cego, mecânico. Ele a imagina como um ser que tem previsão, que observa com um cuidado infalível e que seleciona para um objetivo. E essa ideia não ficou só nos rascunhos, não. No seu livro mais famoso, A Origem das Espécies, de 1859, essa mesma natureza quase personificada aparece de novo. Ela age com uma habilidade e um propósito que, segundo ele, são muito maiores que os nossos, criando obras com um selo muito superior. E os números aqui mostram isso de forma clara. Se a gente analisar o texto do livro, Darwin usa palavras como propósito ou objetivo 63 vezes. Agora, compara com termos como mecânico ou máquina. Eles aparecem só 5 vezes. E em nenhuma delas, Darwin se refere diretamente à seleção natural como um mecanismo. Essa expressão, o mecanismo da seleção natural, que a gente usa tanto hoje, simplesmente não fazia parte do vocabulário dele. A visão original de Darwin era, na verdade, a de uma força quase benevolente. Ele a descrevia como algo que está o tempo todo, diária e horariamente, de olho em tudo, rejeitando o que é mal e acumulando tudo o que é bom, sempre trabalhando para o aprimoramento de cada ser orgânico. É uma imagem bem diferente daquela ideia de uma luta brutal e indiferente pela sobrevivência, não é? Ok, se a seleção natural estava trabalhando para um aprimoramento, isso levanta uma pergunta bem óbvia, né? Aprimoramento para quê? Qual seria, então, o objetivo final desse processo todo?
A resposta, ou pelo menos uma pista dela, aparece nos Cadernos Pessoais de Darwin, lá de 1838. Ele escreve com todas as letras que o homem é um grande objetivo. Na visão dele, até mesmo a existência do sexo na natureza era uma etapa necessária para que esse grande objetivo final fosse alcançado. O raciocínio de Darwin, então, formava uma espécie de escada de propósitos. O sexo existia para criar animais sociais, os animais sociais, por sua vez, existiam para criar as condições perfeitas para o surgimento de animais morais. E quem estaria no topo dessa escada? Os seres humanos. Para Darwin, o grande propósito da evolução era, no fim das contas, o surgimento da moralidade. Mas a história não é tão linear assim, porque, assim como as espécies que ele estudou, a própria teoria de Darwin e as convicções pessoais dele também evoluíram com o tempo. Essa linha do tempo nos ajuda a entender uma mudança fundamental. Em 1838, quando Darwin começou a formular sua teoria, ela estava cheia desses pressupostos de que existia um propósito. Em 1859, A Origem das Espécies foi publicado com essa base. Só que nos anos seguintes, a própria fé de Darwin começou a mudar. Ele se tornou agnóstico e passou a questionar a ideia de que as leis da natureza tivessem sido projetadas por uma inteligência superior. E aqui está o ponto-chave de tudo isso. A estrutura da teoria, a linguagem que ele usou, a lógica por trás dela, tudo isso foi construído sobre a suposição de que existia uma causa inteligente por trás das leis naturais. Só que mais tarde, o próprio Darwin abandonou essa suposição. O problema é que a estrutura da teoria já estava pronta, e foi essa separação entre a base original e a nova visão de mundo que abriu o caminho para a interpretação puramente mecânica que se tornou tão popular. Isso tudo nos deixa com uma pergunta bem provocadora para pensar. Afinal, onde está a verdadeira teoria de Darwin? Estará na linguagem cheia de propósito do seu livro original e nas anotações de seus cadernos? Ou será que ela é o processo mecânico no qual nós a transformamos hoje em dia? Talvez a resposta seja muito mais complexa do que a gente costuma imaginar.